Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E hoje é dia de jogo, hoje é dia de jogo importante pro Vasco pelo Campeonato Brasileiro, né? Terceira rodada da competição e um jogo aí, como eu venho falando, no decorrer dos últimos dias, que pode ser um divisor de águas internamente dentro do Vasco. Então a gente vai trazer todos os detalhes da partida, né? Infelizmente, o Vasco vai ter um desfalque de última hora. Zagueiro titular sofreu uma fratura na costela, tá fora do jogo. Então a gente vai falar sobre mudanças no time, expectativa para a partida de logo mais. Pode ser aí a última partida do Carille como treinador do Vasco, dependendo do resultado do jogo de logo mais. E também vamos trazer movimentações de mercado da bola, porque as últimas 48 horas acabamos tendo ali muita coisa acontecendo. Saída de jogador, 2 atletas do Vasco receberam sondagens e propostas para sair do clube agora nessa janela de transferências. Teve também contratação de jogador ex-São Paulo, tivemos renovação de contrato multimilionária que aconteceu ontem aí por parte do Vasco da Gama. Então tem muito assunto, tem muita notícia. Quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, que aqui no nosso canal todo dia tem vídeo para vocês, de manhã, de tarde e também no período da noite. E obviamente também peço a colaboração, né, da rapaziada, peço a ajuda de vocês, deixando aquele like, deixando aquele joinha no vídeo, quem puder compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. A gente fica muito contente, muito feliz com a ajuda de todo mundo. E antes de começar o vídeo, quem vai ajudar você sou eu, porque hoje tem jogo do Vasco, tem rodada do Campeonato Brasileiro começando, várias partidas interessantes pra gente fazer aquela apostinha, né? E a nossa parceira do canal, a Estrela Bet, tá dando uma oportunidade para você começar a fazer as suas apostas com R$30 de graça, para você fazer a sua primeira aposta. Quer tirar proveito dessa parceria, quer ganhar esses R$30 de graça? Vai lá no primeiro comentário fixado, lá embaixo do vídeo tem os comentários, né? A área que você pode deixar sua opinião, deixar seu comentário. No topo desses comentários, lá em cima, no primeiro fixado, tem o link da Estrela Bet. Você clica nesse link, faz o seu cadastro. Fez o cadastro, ganhou R$30 de graça, promoção. E além disso, além dos R$30, a Estrela Bet ainda tá dando para você um super bônus promocional, que é o seguinte: você vai dobrar o valor do seu depósito. Então, se você for lá, se cadastrar, e todo mundo que já é cadastrado também não tem problema, desde que você tenha se cadastrado usando o link do canal. Se você estiver usando o seu cadastro que você fez com outra pessoa, não vai funcionar. Você tem que se cadastrar com o link aqui do nosso canal, você vai dobrar o valor do seu depósito. Então, depositou, sei lá, R$100, vão cair R$200 na sua conta. Eu, por exemplo, hoje apostei R$200 na vitória do Vasco contra o Sport, só precisei depositar R$100, porque os outros 100 a Estrela Bet me deu de graça. Então corre lá, primeiro comentário fixado, tire proveito dessa parceria aí para você se divertir de forma consciente e só para maiores de 18 anos, beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né, cara? Vasco da Gama Sport, o Vasco é o 11º colocado com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Vencemos o Santos em casa, perdemos do Corinthians por 3-0 fora de casa. E hoje voltamos a jogar em casa contra o Sport Recife, que está na zona de rebaixamento. Começou o campeonato com um empate, com uma derrota. Apesar disso, fez um bom jogo contra o Palmeiras, né? Então, um time que vem acertado, vem melhorando, tem jogadores experientes, né? Vem para buscar uma vitória no Rio. O próprio treinador do Sport, os jogadores aí deram entrevista nas últimas 24 horas falando que eles vêm para o Rio, não é para jogar fechado, não é para poder tentar explorar os erros do Vasco, muito pelo contrário, eles vêm para cá para buscar uma vitória. Eles entendem que o Vasco não é esse bicho-papão todo. E a grande verdade é que o futebol apresentado pelo Vasco nos últimos jogos realmente não é, né, um futebol muito vistoso, não é um futebol muito bom. Então o Sport está acreditando que pode conseguir uma vitória hoje. Vai ter um desfalque do lado do Sport, né, o lateral esquerdo Igor Cariús está fora, o restante do time todo titular aí para enfrentar o Vasco. E do lado do Vasco, muita pressão, né, principalmente para cima do treinador Fábio Carille, né? A torcida
tá pedindo a troca de técnico, tá pedindo a saída do treinador. O Pedrinho segurou, o Pedrinho bancou o Carille aí por mais um jogo, né, que é o jogo de hoje à noite, né? E o Vasco, infelizmente, acabou tendo um desfalque de última hora. O Vasco acabou perdendo o zagueiro titular Maurício Lemos, acabou tendo uma fratura na costela. Não é nada grave, não é nada muito sério, né? Acabou tendo essa fratura aí nos últimos dias de treinamento, né? Deve ser substituído ou pelo Lucas Freitas ou pelo Lucas Oliveira. Acredito que o Lucas Freitas seja o escolhido, né? Porque vinha como titular antes do Maurício Lemos ganhar a vaga, então a tendência é que ele volte ali a fazer dupla de zaga ao lado do João Vitor, e o restante do time deve ser mantido, né? O restante do time deve ser o mesmo que começou aí os 2 últimos jogos, né? Na verdade, o jogo pela Sul-Americana contra o Porto Cabedelo e a partida contra o Santos aí no começo do Campeonato Brasileiro. Então a formação, o time do Vasco hoje deve ser Léo Jardim no gol, né? O Léo Jardim que acabou sofrendo críticas da torcida do Vasco por defender o Carille, né? Por realmente criticar a torcida pelas vaias no último jogo, mas é o goleiro titular, é o goleiro que o torcedor confia, né? E tomara que o clima fique bom entre a torcida do Léo Jardim hoje. Na lateral direito, PH, Paulo Henrique, na lateral esquerda, Lucas Piton. Dupla de zaga com o João Vitor e o Lucas Freitas, né, deve ser o escolhido para substituir ali o Maurício Lemos. Meio de campo com o Hugo Moura, primeiro homem de meio de campo, o Tietê sendo ali o segundo jogador, né, o segundo volante, Nuno Moreira e Coutinho, Garré e Pablo Verrete, né? Essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco aí para enfrentar o Sport. Lembrando que o Adson volta a ser opção, né? O Adson que ficou fora do último jogo por um desconforto ali no local que ele teve a fratura ano passado, mas treinou normalmente e deve ser aí relacionado para o jogo de hoje à noite. Como eu falei, o Vasco vai precisar muito dessa vitória. Primeiro, obviamente, por questões de tabela, o Vasco vencendo vai dar um salto muito grande, né? Vai pular de 3 pontos para 6 pontos. O líder hoje do campeonato, que é o Corinthians, tem apenas 4, né? Então, realmente, é um salto grande ali, podendo levar o Vasco a figurar entre os primeiros colocados, mas principalmente para trazer confiança, para trazer moral, para autoestima do próprio torcedor, dos jogadores e do próprio Carille aí aumentarem, que tá precisando, né? O time do Vasco não vem jogando bem, apesar de 2 vitórias aí nos últimos jogos. A gente sabe que o futebol apresentado ainda tá muito abaixo, tá muito aquém do que o torcedor quer ver aí pro restante da temporada. Então pode ser um jogo ali que pode ser um divisor de águas. Se o Vasco ganhar jogando bem, o Carille segue no comando. Se empatar ou perder, a tendência é que a demissão acaba acontecendo ainda hoje. E se o Vasco vencer jogando mal, fica aquele ponto de interrogação, né? Será que o Pedrinho mantém ele no cargo? Será que o Pedrinho vai dar sequência ao trabalho ou vai escutar o torcedor e vai demitir o treinador ainda hoje à noite? Quero saber sua opinião. O que você faria se você fosse o presidente do Vasco aí em relação ao treinador Fábio Carille? Manteria, demitiria, faria aí o que o torcedor tá pedindo? Deixe sua opinião nos comentários aí que a gente quer saber o que o torcedor tá pensando em relação a isso. E antes da sequência do vídeo, não esquece, né? Corre na Estrela Bet para fazer a sua aposta. O Vasco tá pagando quase R$4 para cada R$1 que você apostar. Então, se você usar lá o nosso bônus de R$30 e apostar os 30 na vitória do Vasco, Vasco vencer, você vai botar R$120 na sua conta bancária. Eu botei 200. Se o Vascão ganhar, vou transformar meus 200 em R$800. Então, corre lá. Primeiro comentário fixado. Tire proveito da parceria, não deixe escapar essa oportunidade, beleza? Agora vamos seguir o vídeo aqui e falar sobre movimentações de mercado da bola, porque ontem tivemos muitas coisas acontecendo, né? O Vasco aí anunciou a renovação de contrato, finalmente, né? Que novela, mas anunciou a renovação de contrato do Ryan, né? Até o final do ano que vem. O Ryan que deve ser vendido agora no meio do ano para algum time da Europa, né? Provavelmente para algum time da Inglaterra. O Ryan aí teve essa valorização, né? Tá se falando aí que o valor da venda do jogador vai ser aí o maior... a maior venda da história do Vasco, podendo ultrapassar aí valores de 30 milhões de euros, o que seria sensacional para o Vasco. Essa grana entrando daria, né, uma tranquilidade financeira muito grande para o clube. Ontem também tivemos a oficialização da saída, né, do volante Patrick De Luca, foi para o Cuiabá, né, rescindiu com o Vasco, foi jogar no Cuiabá. Ontem também quem foi anunciado pelo Criciúma foi o Zé Gabriel, né, deixou o Vasco algumas semanas e agora tá jogando no Criciúma. Não para por aí, tivemos mais movimentações, o Vasco contratou mais um atacante para a equipe sub-20, Samuel Jesus, jogador que chega do São Paulo, né, um jogador de 19 anos, né, o Vasco contratou 2 jogadores de 19 anos aí nas últimas semanas para o time sub-20, mas
já podendo também servir o profissional, né? Lembrando que o Ryan, por exemplo, só tem 18 anos, já está no profissional. Outros jogadores jovens já estão no profissional. O Vasco contratou o Wallace, que era aí jogador do Palmeiras, seleção brasileira, chega pro ataque, né? Um jogador muito explosivo, muito forte ali, um jogador que finaliza muito bem. E ontem o Samuel Jesus, né, que veio do São Paulo pro Vasco também, jogador que chega por empréstimo até o final do ano. E aí o Vasco também teve sondagens por saídas, né? O Capasso, que não vem sendo aproveitado, né, não vem sendo utilizado pelo Carille, recebeu uma proposta ali para deixar o Vasco com um salário igual ao que ele recebe no clube atualmente, e o Capasso rejeitou a proposta. O Capasso quer ficar, mesmo não jogando, ele quer ficar no Vasco. Eu vou ser sincero, tá? Eu utilizaria o Capasso agora, né? O Maurício Lemos tá lesionado, não sei quanto tempo ele vai ficar fora. Por que não trazer o Capasso? Eu acho que o Capasso é mais jogador do que, por exemplo, o Lucas Oliveira. Eu acho que o Capasso mais jogador. Não sei porque que não está sendo utilizado. Não sei se está de pinimba, alguém dentro do Vasco não gosta dele, mas eu utilizaria o jogador, né? Mas, pelo visto aí, não será utilizado. E o Vasco também recebeu mais uma sondagem pelo zagueiro João Vitor. O Cruzeiro voltou a entrar em contato com o Vasco aí para tentar a compra do jogador. O Vasco, nesse momento, falou que não pretende negociar o atleta nessa janela. Talvez no meio do ano, pode ser que aconteça, né? Talvez no meio do ano o Vasco ele pode entender que o João Vitor é negociável, né? O Cruzeiro estaria disposto a pagar um valor similar, né, ou um pouco superior ao que o Vasco pagou ao Benfica, né, ano passado, quando tirou o jogador lá de Portugal. Então, fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, tanto aqui no canal Mário Coelho Vasco, como também no MCV Play. Tô aqui com meu parceiro Thiago, ele que costuma fazer os vídeos ali normalmente sozinho, no horário ali do almoço, mas hoje ele veio participar aqui com a gente com esse pré-jogo barra mano a mano para essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Sport. Também um jogo bem empolgante, podemos dizer assim, tá? Eu tenho bastante expectativa com essa partida, quero ver como é que o Vasco vai se portar, né, depois de, mesmo com uma vitória sobre o Puerto Cabello, né? Novamente um resultado que foi positivo, mas infelizmente não convenceu. E aí queria ver, né, teve toda aquela situação do Fábio Carille sair correndo, né? E aí não ficou uma situação muito legal, né? Ficou aquele torta de climão, podemos dizer assim, mas até disseram que estava participando de uma outra live, de um outro canal, que o Carille até já saiu outras vezes, né? No jogo contra o Santos, ele chegou a fazer isso em São Januário. Eu, pelo menos, não percebi, né? Não ficou tão evidente quanto esse jogo em si, porque o Carille saiu de campo sob vaias. Mas, enfim, vamos ao que interessa, né? Agora mudando a chavinha para o Campeonato Brasileiro. E aqui eu estou recebendo também o meu amigo Alan Dias, ele que é lá, né, do nosso querido Recife, ele que vai falar um pouquinho, participando com a gente aí, sobre o nosso querido esporte, né, o Leão da Ilha. Então, primeiro, desejar aí um bom dia, boa tarde ou boa noite para o nosso amigo Thiago, dependendo do horário que vocês estejam acompanhando. E aí, Thiago, suas considerações iniciais e conta um pouquinho aí da sua expectativa para o jogo, como é que você projeta, o que você espera desse Vasco e Sport nesse sábado às 9 horas da noite em São Januário. Fala, Berbert, fala, rapaziada que nos acompanha aí, seja lá qual horário do dia for. Beleza, Alan, tudo bom? Prazer te receber aqui no canal. Cara, a minha expectativa é assim, eu acredito na vitória, assim, acho que o Vasco tem que fazer de tudo para ganhar por diversos motivos e o principal deles é a panela de pressão que o Fábio Carille está inserido no momento. Eu acho que além dessa vitória ser para a equipe, é uma vitória para o treinador, é super importante, a torcida vai estar ali de novo muito próximo do time. São duas partidas seguidas em São Januário, então já deu para ver como é que seria o clima desse jogo na partida contra o Puerto Cabello, ainda mais tendo o resultado que foi consolidado, que foi 1-0 só, por mais que o Vasco tenha tido chances, o goleiro tenha feito uma baita partida, o goleiro do Puerto Cabello, a torcida ainda assim não saiu satisfeita, queria mais, achou ofensivo, podemos dizer assim, ter tomado um chute ao gol do Puerto Cabello. Então, a expectativa é de que o Vasco venha pressionado por diversos motivos, tanto pelo esporte
que quer ganhar, porque vem fazendo um início de campeonato brasileiro interessante, na minha visão, quanto pela própria torcida. E assim, vamos ver como é que esse elenco vai reagir, porque na partida contra o Puerto Cabello fez um começo de jogo nervoso, e a partir daí, quando viu que o Puerto Cabello não ia ameaçar muito, conseguiu se estabilizar emocionalmente na partida e desenvolver o seu jogo. Eu estou muito ansioso para ver como é que vai ser esse jogo de amanhã, porque eu acredito que o Sport não vai dar o mesmo espaço que o Porto Cabello nos deu. Perfeito, concordo completamente, né? Com todo respeito aí ao Porto Cabede, mas o Sport é um time de muito melhor nível, né? Em comparação, assim. Mas, como o Thiago falou muito bem, né? O Sport retornando à Série A do Campeonato Brasileiro, vem fazendo, na verdade, um bom início de campeonato, né? Um empate contra o São Paulo, fora de casa, ali longe dos seus domínios. Depois acabou perdendo para o Palmeiras, mas é aquilo. Fez um jogo duro, não vendeu a derrota fácil e acabou também se envolvendo numa polêmica. No caso, que ele não foi o autor, mas sim a vítima, né, daquele pênalti que acabou sendo marcado em cima do Rafael Veiga. Mas, enfim, vou deixar para o meu amigo Alan falar um pouco mais sobre isso, né? Dar as considerações iniciais dele, né? Minha joia, como diria o Tiagão aí, pô, referência, cara, absurdo também no jornalismo pernambucano. Acho que também é uma referência do Alan, inclusive. Então, Alanzinho, meu amigo também já de longa data, cara, seja bem-vindo aqui participando com a gente desse retorno, né, do futebol pernambucano à elite do futebol brasileiro. E queria que você desse aí suas considerações iniciais. É claro que você falasse também, já engatasse aí um pouco desse início, né, de campeonato brasileiro do esporte, como é que ele chega para enfrentar o Vasco, por favor. Fala, Carlos, Thiago, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Cara, o Sport, apesar de ainda não ter vencido, né, nesse começo de campeonato brasileiro, ele fez apresentações muito honestas. Especialmente aquele jogo lá contra o São Paulo, né? O São Paulo estava desfalcado do Oscar e do Lucas, mas o Sport teve uma postura que agradou muito o torcedor, né? Deixou aquela impressão de que pode ser um time competitivo. E aí na semana passada teve aquele jogo contra o Palmeiras, que o Sport fez um primeiro tempo melhor do que o Palmeiras, né? O Palmeiras escalou a maior parte do time reserva, né? E aí foram pro intervalo com empate em 1-1. Aí no segundo tempo o Abel Ferreira colocou o Megazord, né? Eu até usei essa analogia, né, no pós-jogo aqui do cast, que ele pegou. É feito os Power Rangers, né, velho? O cara, pô, toma pau ali do monstro, eles, beleza, vou botar o Megazord aqui pra tu ver como é que o negócio funciona. Aí colocou Estevão, Rafael Veiga, colocou o que ele tinha de melhor, né, pra a partida. E aí, infelizmente, conseguiu a vitória num lance errado, né? O Sport claramente foi prejudicado na partida, mas ainda assim a postura do Sport agrada, diferente daquilo que a gente viu nos 3 primeiros meses do ano. Por quê? O Sport, começando pelo Pepa, né? O Pepa, ele rotacionou demais o elenco, né? Claro que você tem que dar minutagem, pô, o Sport no Campeonato Pernambucano aqui tem que mexer o elenco mesmo, tem que ver quem se destaca, quem não corresponde e tal, mas ele rotacionou demais. E isso fez com que a equipe não entrosasse, não desse liga, perdesse clássicos, perdeu para o Náutico em casa, perdeu para o Santa na Arruda na primeira fase do Pernambucano, né? Depois foi campeão, mas perdeu para o Fortaleza, caiu na primeira fase da Copa do Brasil. Então, todas essas atuações trouxeram a pressão que o Pepa não iria sofrer nesses 3 primeiros meses do ano se ele tivesse utilizado o que ele tinha de melhor. E aí o excesso da rotatividade jogou uma pressão para ele, mas o início do Campeonato Brasileiro quebrou um pouco essa pressão que tinha sobre o Pepa. Apesar do resultado não ter vindo, a postura e o nível de competitividade do esporte vem agradando. Eu acho que esse jogo contra o Vasco talvez seja o jogo que o esporte, comparando com os jogos contra São Paulo e Palmeiras, vá se expor um pouco mais
por não haver uma discrepância tão grande entre os elencos, né? O Sport começou o ano propositivo, né? Jogando o Lucas Lima ali como meia, 2 pontas, um centroavante, naquele 4-2-3-1 habitual, mas no campeonato brasileiro, ele começou a utilizar uma escalação um pouco mais comedida, né? Ele passa a utilizar também o Duqueiroz, que foi um reforço que chegou durante a temporada, e aí ele ajuda mais o Rivera ali na marcação, ele centraliza o Sérgio Oliveira como meia, joga o Lucas Lima para a ponta direita, e aí ele utiliza um ponta esquerda, que tende a ser o Barleta, nesse sábado, e o centroavante, que é o Pablo. Então, é possível que o Sport se exponha um pouco mais nesse jogo contra o Vasco do que ele se expôs contra Palmeiras e contra o São Paulo. Mas o Sport tem um problema. O problema do Sport é que não tem lateral esquerdo de origem para esse jogo. O Dalbert já vinha machucado, né, não vem sendo relacionado, e o Cariús, que jogou as 2 partidas, sentiu uma lesão muscular essa semana. Então a tendência é que o zagueiro Chico seja deslocado para a lateral esquerda e o Lucas Cunha entre no miolo de zaga. Ele já fez isso na final do Campeonato Pernambucano, quando ele também não tinha nenhum dos 2 laterais. Mas o Sport é uma equipe que está com a postura, está mais reativo e está conseguindo exercer essa forma de jogar de uma forma interessante, que tem agradado, né, o torcedor, mas a vitória ainda não veio, né? E vamos ver se vai vir nesse sábado. Acredito que vai ser um jogo muito equilibrado, com chances para as 2 equipes, né? Não vejo uma disparidade técnica tão grande. Concordo. Acho que pelo futebol desempenhado, né, no caso do Vasco em si, a gente sempre cita aqui pelo elenco que tem. Acho que o Vasco poderia ter um nível de atuação muito melhor do que vem apresentando até o momento, né? O trabalho do Fábio Carille, você não vê uma evolução ali até o momento, e tem muita desconfiança, muito receio. A torcida já basicamente em 3 meses de trabalho não tem paciência com ele, exatamente porque você não vê um norte no trabalho, sabe? Você não vê ali uma esperança de evolução, basicamente. Mas e aí, Thiago, você tem algum comentário a mais a fazer? Tem alguma pergunta com relação ao esporte aí para o nosso amigo Alan? Então, eu queria saber do Alan justamente qual a expectativa do, do pessoal do esporte, da torcida, para esse jogo contra o Vasco. Porque foram 2 primeiras rodadas extremamente complicadas, apesar de estar jogando uma dentro de casa, mas com aquela sensação de que pode mais, de que o elenco está competitivo e de que pode. O Sport vem para esse jogo contra o Vasco com uma sensação de que vai conseguir os primeiros 3 pontos, na sua opinião? Tem Cara, o Alan, antes de você oi. começar, tem um detalhezinho a mais também, né? Aquele é o primeiro confronto depois daquela confusão, né? Que do Né? Raniel Tem também na isso. Ilha do Retiro. Então, acho que tem uma pitadinha a mais ali. Eu acho que se o jogo fosse aqui na ilha, estava mais aceso, né? Mas como vai ser aí em São Januário, não vem sendo muito falado, né? Só a galera aqui do meu podcast foi que soltou uma parada dessa aí hoje, mas só para dar uma apimentada no jogo. Cara, Pode falar o nome do podcast, meu querido. Fica à Cast vontade, faça FC, propaganda Cast aí, por FC, favor. chegamos aos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Então, quem quiser saber mais aqui do futebol local Coisa e linda. regional, dá essa moral pra gente aí, Cash FC. Cara, assim, até agora é a melhor chance que o Sport tem de obter uma vitória no campeonato. É o jogo do sábado. Dentro daquilo que a gente vem enxergando. Por exemplo, poderia até a vitória ter vindo contra o São Paulo. O São Paulo teve um pênalti com 3 minutos, o Caleri mandou lá na Avenida Paulista, e o Sport fez um jogo totalmente parelho ali com o São Paulo, né? Poderia ter saído com um resultado melhor, mas não saiu. Mas o jogo desse sábado talvez seja até então a melhor oportunidade do Sport de conseguir os 3 pontos. Não vai ser muito fácil, óbvio. O Sport de São Januário certamente vai ter casa cheia, mas o torcedor ainda está se habituando a essa nova forma do Sport jogar. O Sport que passou 3 meses sendo propositivo, agora é uma equipe que ela tem que ser reativa, porque o nível de competitividade do Campeonato Brasileiro é um absurdo, né? Comparado às competições
que o Sport disputou nesse começo de ano. Então, a postura agrada, gera expectativa, e até então, neste sábado, a terceira rodada é a melhor oportunidade que o Sport tem de conseguir a sua primeira vitória no Brasileirão. Na quarta-feira pega o Bragantino aqui, né? Mas até então é a melhor oportunidade, e assim, o torcedor ele ainda está com paciência para aguardar essa vitória, até porque é um corredor polonês. Começou com São Paulo, Palmeiras, aí tem Vasco, Bragantino, Corinthians. Pô, é indigesto, né? A Série A é indigesta. Então, o pessoal ainda está esperançoso, né? Eu acho que é um jogo muito traiçoeiro para os dois lados. Se o Sport achar que não, porque o Vasco não é como o Palmeiras, mas ainda assim não se pode desprezar, e o Vasco também não pode achar que porque o Sport ainda não venceu, que veio da Série B agora, que é uma equipe que não tem qualidade, porque tem, né? Então é um jogo que é muito traiçoeiro, para mim tende a ser muito equilibrado e vai ser decidido no detalhe. Concordo, perfeito. Mas queria saber de você, Alan, contar um pouquinho também, né, como é que eu posso dizer? Os pontos positivos, né, os pontos fracos aí desse esporte, né, onde o Vasco pode focar, no caso, para buscar ali, ou sair na frente do placar, conseguir uma vitória, e onde o Vasco tem que ter uma atençãozinha ali especial. É para algum jogador, para algum setor, ou para uma dupla, para um trio ali que costuma levar mais perigo? Cara, seguinte, vou de trás para frente, né? O Sport tem um lateral direito muito bom, que é o Diogo Hereda, e que inclusive passou pela base do Vasco, se não me engano passou pela base do Fluminense, mas foi revelado aqui no Náutico, jogou profissionalmente, eu acho que 3 a 4 temporadas, estava no CRB nos últimos 2 anos, e agora está no Sport, vem fazendo um começo de ano absurdo. É um lateral que ele pisa nas duas áreas, e ele tem um X1 defensivo muito bom. Então eu acho que é o Nuno Moreira que joga pela esquerda do ataque do Vasco, não é isso? Isso. A gente tende a ver bons duelos entre o Nuno Moreira e o Hereda, porque o X1 defensivo do Hereda é bem considerável, né? O Rivera, o primeiro volante Rivera, jogador que veio do Tijuana, no México, a maior contratação da história do esporte, né? 17 milhões. E é aquele primeiro volante que ele controla o jogo. Ele está em todo canto. É um primeiro volante, assim, absurdo. Vocês vão poder acompanhar isso no decorrer do campeonato. As primeiras impressões dele foram excelentes aqui. Já pode ficar de olho aí, hein, Vasco da Gama. A gente está Rivera. precisando de um primeiro volante. Ele veio do Tijuana, e assim, o Tijuana brigava para não cair lá no Campeonato Mexicano, e ele ainda assim era o líder de roubada de bola, se eu não me engano, lá na Liga Mexicana. Jogador que tem uma presença ali na cabeça de área que é absurda, ajuda na saída de jogo, jogador que chega inteiro em tudo. Então, é um baita de um volante ali. Deve ficar na cola do Coutinho, então. que joga ali naquela posição. Acho que o Coutinho vai ter uma dorzinha de cabeça com o Rivera. A parte de criação do esporte também tem jogadores muito qualificados, né? O Lucas Lima reencontrou o bom futebol aqui no esporte. Ele está jogando, se o Pepa mantiver amanhã a mesma postura dos outros 2 jogos, ele vai utilizar o Lucas Lima mais pela direita, né? Ali pela direita de ataque. Ao contrário do que a gente viu em alguns anos, tanto no Fortaleza, no Santos, no Palmeiras, zero preguiçoso. O Lucas Lima tá correndo pra caramba. Tem ali próximo a ele o Sérgio Oliveira, que é um português que jogou pelo Porto, enfim, jogador de Champions League e tal. Quem não conhece Sérgio Oliveira, pelo amor de Deus, né? Por favor. Pelo amor de Deus, me ajudem, jogador de seleção portuguesa e tudo mais. Então, jogador de um passe muito qualificado. O Sérgio Oliveira vai estar ali na criação. Eu acho que o João Silva, o zagueiro português, também chegou muito bem, né, no esporte, né? Chegou e já virou dono da posição. E o Barleta. Barleta é um jogador muito interessante também, jogador de velocidade, mas ele não é aquele ponta
muito do X1, ele é aquele ponta mais armador, né? O ponta que encontra o atacante no facão, né? Que tem uma visão mais privilegiada, bate de fora da área, jogador muito interessante. Agora, pontos negativos, eu acho que vai ser essa questão do desfalque na defesa. Como não vai ter nem Karius nem Dalbert, o Chico vai ser deslocado ali, tende a ser deslocado para a lateral esquerda e o Lucas Cunha vai entrar na zaga. Eu acho que esse deve ser o principal ponto fraco do Sport nesse jogo. É o lado esquerdo da defesa, que vai ter um jogador improvisado, que é o Chico, e o Lucas Cunha, que é aquele jogador ali de defesa que sempre quando o João Silva ou o Chico não joga, ele entra ali no setor. Eu acho que esse é o principal ponto de vulnerabilidade que o Vasco pode explorar. É o lado esquerdo da defesa do Sport, consequentemente o lado direito de ataque do Vasco. O Kaique França vem bem, mas é um goleiro que, por vezes, ele é um pouco contestado pela torcida. Às vezes toma uns gols que o pessoal acha que é defensável, mas até agora, no Brasileirão, ele tem ido bem. Eu acho que um ponto pode ser negativo para o Sport é que, às vezes, os jogadores ficam muito nervosos em campo. Nervosos no sentido de irritados, né? O Sérgio Oliveira é um jogador que se irrita muito fácil, né? Então, se tiver um cara mais provocador ali para entrar na mente dele, um Tietê, pronto, o Tietê deve atuar ali João Vitor. mais ou menos. Um João Vitor, pronto. Se tiver um jogador para irritá-lo, pode ter certeza que ele vai funcionar. O Sport, no segundo jogo da final do Pernambucano, o Sport tinha vencido o jogo de ida por 3-2 fora de casa, e na volta estava em casa, então estava tudo tranquilo. Abriu 1-0, inclusive, mas aí tomou um empate, e o Sérgio Oliveira, cara, ele saiu de si, se descontrolou, quase que arranca a perna do jogador do Retrô, ele foi expulso. 2 minutos depois, o Retrô virou o jogo, e a partida foi para os pênaltis, né? O Sport foi campeão dos pênaltis, mas é um jogador que ele se irrita muito, ele é muito temperamental, né? Pode ser, se tiver algum jogador do Vasco aí para usar do psicológico, né? O Sérgio Oliveira tem esse problema aí, mas eu acho que esses são os principais pontos assim negativos, né? Outro ponto negativo do Sport, e aí é específico de um jogador, é o Lucas Lima. O Lucas Lima, ele tem um passe muito refinado, né? É um jogador que ele está sempre buscando os companheiros, mas ele nunca chuta no gol. Mas nunca. Se você botar o Pix 50 mil conto para ele bater no gol, ele não vai. Não vai. E assim, a gente contesta muito isso aqui, porque ele acaba desperdiçando oportunidades, porque ele tem essa chavinha de tipo sempre buscar um companheiro, tipo, o chute nunca é a primeira opção dele. E para mim esse é um defeito muito grande, porque ele tem qualidade, mas ele não chuta em gol. Então, para mim esse é um ponto fraco do Sport também, é o fato de que um dos seus pontas, veja, tanto o Lucas Lima quanto o Barleta utilizam a perna esquerda. E como o Lucas Lima joga pela direita, então a tendência é que você espere dele a finalização, mas não vem. Então o Sport perde essa possibilidade de arrematar de fora, porque o outro ponta é o Barleta, que ele é canhoto. Então é natural que ele vá procurar o passe e não o arremate direto, né? Então eu acho que essa questão do chute de fora da área, especialmente pelos pontas, vai ser uma dificuldade para o Sport também. Quem chuta em gol às vezes é o Sérgio Oliveira, mas aí é uma andorinha só que não faz verão. Até carimbou o travessão no jogo contra o Palmeiras, mas eu acho que os pontos negativos são esses, né? O lado esquerdo da zaga, o temperamento do Sérgio Oliveira e o fato dos pontas não chutarem muito de média distância. O Vasco também é um time que dificilmente chuta, né, com certa frequência, e a torcida do Vasco até pede um pouco mais isso. Quem tem mais esse ímpeto é mais o Coutinho, assim, né? Enfim. Mas também se deixar... meu amigo. O Nuno se encaixa bem, é o que você falou, né? O Nuno e o Garré, que provavelmente vão ser os titulares, né? Eles se encaixam mais nessa característica de pontas técnicos, né? Que não são aqueles caras mais agudos, que buscam tanto
o drible, leva para a linha de fundo para tentar o cruzamento, ou então o passe rasteiro. E assim, o que eu posso dizer do ponto forte do Vasco ainda continua sendo a bola aérea alçada para o Verratti, né, principalmente, mas a gente tem uma expectativa de que o time comece a ter uma variedade um pouco maior de jogadas, né, principalmente por conta dessas conexões, podemos dizer assim, esses diálogos entre o Coutinho, o Garré e propriamente o Nuno também, né, porque nesses primeiros jogos animaram bastante. E assim, os pontos negativos, o Vasco é um time muito lento, de transições muito lentas, tanto ofensivas como defensivas. Então, o Vasco tem muita dificuldade, por exemplo, se ele roubar a bola, de partir em contra-ataque, pegar o adversário desorganizado, né, a linha defensiva, ele troca muito passe, sem muita objetividade, às vezes. O Corinthians soube aproveitar isso muito bem no jogo contra a Arena Corinthians. Então, eu acho que se o Sport quiser vencer o Vasco, tem que ver exatamente esse jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, por exemplo. Porque o Corinthians, principalmente, acho que foi o segundo gol, se eu não me engano, do Corinthians, que roubou a bola e eles já partiram para cima, já foram objetivos. Então, acho que se o Sport conseguir aproveitar essas situações em si, vai se dar muito bem. E queria saber também, porque eu conversando com algumas pessoas aí do Recife, né? Eles me falaram que o Sport acaba também pecando um pouco na oscilação, né, de desempenho e tal. Fala um pouquinho mais sobre isso, Alan, por favor. O Sport oscilou, a gente vinha conversando no off, que o Sport oscilou nesses 3 primeiros meses de temporada, porque o Pepa rotacionou muito o elenco, né? O torcedor do Sport, ele não sabia qual era o seu 11 inicial. Não sabia quem era o seu ponta. Tinha jogo que era o Lênin Lobato, tinha jogo que era o Carlos Alberto, tinha jogo que era o Romarinho, tinha jogo que era o Gustavo Maia. O Sport, ele tem 3 laterais direitos, né? Tem o Hereda, que deve ser titular novamente, Matheus Alexandre e Di Plácido. Ora jogava Di Plácido, ora jogava Matheus Alexandre. O Hereda ficando de fora. Aí depois de muito tempo, de muita torcida insistir, ele deu minutagem para o Hereda e o Hereda entrou para não sair mais. Então, a oscilação dos 3 primeiros meses, muito se deu pela rotação excessiva do elenco. Quando ele encontrou um escopo, quando ele encontrou uma base ali de 8, 9 jogadores, que você já entendeu que são os titulares, então o Sport parou de oscilar. E o Sport, dentro dessa oscilação, ele também mudou o seu jeito de jogar. Durante 3 meses foi um esporte propositivo, porque disputava competições contra adversários de poderio técnico bastante inferiores, né? Então ele tinha que ser propositivo, só que agora ele joga uma competição onde ele é a equipe, em tese, tecnicamente inferior. Então o esporte passou a ser mais reativo, ele começou a jogar o Duqueiroz ali junto do Rivera para ter uma contenção maior no meio campo, né? Trouxe o Sérgio Oliveira para ser meia e não mais segundo homem de meio campo, para ter ali, para usar a melhor forma, né? As melhores características do Sérgio Oliveira, que são o passe e o arremate. Então, a oscilação, especialmente desse começo de ano, ficou para trás porque o jeito de mudar jogou e a rotação do elenco acabou. Hoje, o time base do esporte, com todo mundo à disposição, o torcedor já conhece. Kaique França, Hereda, João Silva, Chico, Cariús, Rivera, Duqueiroz, Sérgio, Lucas Lima, Barleta e Pablo. Hoje é o 11 inicial do esporte quando todos estão à disposição. Pode ser que mude de um jogo para o outro, como a gente vai ter essa mudança aí no jogo de amanhã, ou hoje, né, a depender da hora que o pessoal esteja assistindo. Mas esse novo esporte, esse esporte reativo, ainda não oscilou. Ele não venceu, mas ele não oscilou. Ele teve bons níveis de atuação contra adversários que, em tese, são tecnicamente superiores. Então, esse esporte que oscilou, que rotacionou muito o elenco, ficou no passado. Hoje é uma nova equipe em campo. Perfeito. E aí, Thiago, você tem algum ponto, algum questionamento aí ao Alan? Não, eu só tinha um comentário a fazer que essa questão, o Alan comentou sobre o lado esquerdo da defesa do esporte, talvez hoje ser o ponto fraco da equipe, só que eu não acho que o Vasco tenha como ponto forte o lado direito do ataque. Então,
Não sei como é que o Carille vai enxergar isso. Obviamente, o Vasco estudou a equipe do Sport, sabe que por ali tem um lateral improvisado, né? Então, talvez utilize mais aquele lado, talvez com o Paulo Henrique explorando a velocidade. Mas fato é que o lado forte do ataque do Vasco é o lado esquerdo, né? Com o Piton fazendo cruzamentos, a tabela entre o Nuno, aquela triangulação Nuno, Piton e Coutinho, que agora começou a ser um pouco mais utilizado e a torcida gosta bastante. Então, acredito que essa seja mais a minha maior observação. O Vasco tem esses pontos fracos muito, como é que eu posso dizer, muito abertos para todo mundo. A partida contra o Corinthians foi algo assim escancarado, que a transição defensiva do Vasco é algo pavoroso. O Carille teve desde janeiro para arrumar esse tipo de coisa. A gente sabe que o Vasco é uma equipe lenta com a bola, mas que conseguia se virar muitas vezes pelos adversários não serem tecnicamente tão no nosso nível, digamos assim. Mas na defesa você não consegue ter esse tipo de, como é que eu posso dizer, de nivelamento. Você não consegue frear uma equipe que está vindo no contra-ataque se você não volta com seu time para marcar. Então, acho que esse também é a minha maior crítica ao trabalho do Carille hoje. São algumas, mas essa talvez seja a minha maior. E acho que é isso. Essa é a minha observação do jogo de amanhã, porque o Alan fez uma leitura maravilhosa da equipe do Sport. E acho que esse tipo de leitura pode fazer com que a torcida olhe para esse jogo de uma maneira diferente. Sabe, quem está muito confiante, talvez descer ali do salto para pensar que, apesar aquele torcedor que está olhando a tabela, está vendo um empate, uma derrota ali no currículo do esporte nesse começo de ano, pode pensar de uma maneira diferente, tendo em vista essa leitura das peças e do próprio Vasco também. Aqui não tá chegando nada, hein? Então, é isso que eu ia falar. Para mim também, eu achei que eu que tinha caído. Opa, voltou? Ah, Opa, foi. Voltou. agora. Beleza. Então, vamos lá. Perdão aí, acho que foi a internet. Mas enfim, o que que acontece? Só antes da gente partir para a questão do mano a mano, né? O Vasco teoricamente iria repetir o time que enfrentou o Puerto Cabello, né? Só que vai ter uma mudança de última hora envolvendo o zagueiro Maurício Lemos, que acho que já foi no segundo tempo desse jogo contra o Puerto Cabello, se eu não me engano, né? Ele foi tentar tirar uma bola, se jogou e o adversário acabou chegando atrasado de carrinho, então veio uma pancada ali na lateral do corpo. Ele continuou na partida, mas enfim, no momento depois do jogo, já saindo ali de São Januário, ele estava mancando, sentindo um pouco incômodo e ele sofreu não foi uma lesão grave, mas teve um problema ali em uma das costelas, então parece que ele vai ser preservado. A informação aí do nosso colega trazido primeiramente pelo Vene Casagrande. Então, provavelmente o Lucas Freitas é quem vai substituí-lo ali pelo lado esquerdo, voltando a formar a dupla de zaga que mais foi usada até o momento, né, na temporada, João Vitor e Lucas Freitas. Então, o provável Vasco para enfrentar o Sport deve ser o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e o Lucas Freitas formando a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Também é um ponto que o Sport pode tentar aproveitar bastante, né? Essa fragilidade defensiva do Lucas Piton pelo lado esquerdo e o Nuno ali, que teoricamente seria quem deveria ajudá-lo a recompor, né? Ele é um cara não tão intenso. Então, o Sport pode ter essa facilidade ali pelo lado esquerdo de defesa do Vasco. E no meio de campo, Hugo Moura, Tietê e Coutinho. E lá no ataque, Garré na ponta direita, Nuno na ponta esquerda e o Verratti centralizado, né, no ataque. E aí já a gente partindo para o mano a mano, que sempre rende, né, muitas polêmicas, podemos dizer assim. Eu vou trazendo aqui, queria ver. Queria saber aí
do meu amigo Alan, né? O que que ele vai falar? Se ele vai ficar em cima do muro, se ele vai puxar a sardinha para o nosso querido futebol pernambucano, ou se então ele, no caso, vai aí ser um pouco mais imparcial. E aí, para começar, não é problema nenhum, tá? Você quiser ser. Não sei clubista, né? Porque eu não vou ficar revelando aqui o time do meu amigo, Alan, né? Mas enfim, pode ser regionalista, podemos dizer assim, né? Mas Bairrista, talvez. bairrista talvez seja a melhor definição. Mas enfim, a briga, podemos dizer aqui, ó, é entre Léo Jardim e Kaique França. Eu já vou deixar aí para o nosso convidado, né? Queria saber a opinião dele. Entre Kaique França e Léo Jardim. Você pode escolher o critério que você quiser, momento, carreira, enfim. Eu gosto de usar o momento, no caso. Mas e aí, Alan? Quem que você prefere entre os dois arqueiros aí de Vasco e Sport? Eu acho que o Léo Jardim é um goleiro que as boas atuações dele resistem até às más atuações do Vasco, né? Inclusive sendo um goleiro cotado para a seleção brasileira, né? O Kaique França ele ainda precisa se provar na Série A, né? Ele tem ali uma boa base no Corinthians, mas jogou mais Série B, né? Especialmente ali com a Ponte Preta. Então eu acho que nesse mano a mano aí eu vou de Léo Jardim. Justo. E aí, Thiago? Cara, eu vou de Léo, assim. Eu acho que, como o Alan bem pontuou, é um goleiro que costuma ter boas atuações, fazer milagres em situações que o Vasco está sendo massacrado, que não são poucas, para ser sincero. Mas, assim, eu tenho uma observação em relação ao momento do Léo. Apesar de, na minha opinião, ele ainda vencer esse confronto, a falha dele, que na minha visão é falha dele, no terceiro gol tomado pelo Corinthians é algo bem complicado, assim, dependendo ali do critério, ele cai um pouquinho na minha avaliação, mas ainda assim, na minha votação, ele ganha. Beleza, então não vou precisar aqui, podemos dizer, Eu desempatar, volto né? de Por mais Minerva, tempo. Não vai precisar. Não, claro, tem que ter três, né? Para ter um voto de Minerva. Se ficar só dois, aí cada um escolhe um lado, como é que vai ficar a seleção depois? Aí complica, né? Mas enfim, sempre bom ter, porque a gente teve que fazer assim contra o Santos, né? Um mano a mano, foram dois vascaínos, aí teve uma hora que, enfim, eu sou imparcial, né? O meu amigo Thiago aqui, ele já é um pouco mais clubista, entendeu? Mas brincadeiras à parte, por exemplo, no meio de campo ficou uma dúvida entre João Schmidt e Hugo Moura, sabe? Aí a gente teve que dividir a posição para os dois, então por isso que tem que ter uma quantidade de participantes ímpar, né? Então, enfim, vamos lá agora para o segundo, na lateral direita. Então, vamos lá, compartilhar aqui a tela com vocês, né? Tá aqui, ó, o nosso querida, a disputa é entre Paulo Henrique e Hereda. E aí, Alan, agora você que encheu a bola aí do Hereda, quero saber de você. Vamos começar por você. Primeiro eu vou de convidado. Hereda. Eu vou Vai de de Hereda. Hereda? Porque assim, talvez o Hereda ele não seja muito conhecido, o Uhum. pessoal do Sul-Sudeste, até porque essa é a primeira Série A dele, né? Ele vem jogando Série B de forma recorrente desde 2020, né? 20, 21 e 22 pelo Náutico, 23 e 24 pelo CRB. Mas ele é um jogador que consegue atuar bem nas duas etapas do jogo, né? Defensivamente ele tem um X1 muito bom, né? E ofensivamente ele é um lateral diferente dos outros dois concorrentes dele aqui, que são Matheus Alexandre e Plácido, porque ele entra na área, ele pisa, ele quase abre o placar no jogo contra o São Paulo, né? Em um arremate de fora da área. Então, o Hereda, eu gosto muito desse jogador. Esse aí eu sou suspeito, porque desde quando ele estava quando ele era fundo de elenco, né? O Pepa utilizava mais o de Plácido, utilizava o Matheus Alexandre, a torcida ficava na bronca, aí eu disse, vocês têm uma peça absurda em casa e não estão usando, né? Teve um jogo, um clássico contra o Náutico, o Sport fez 43 cruzamentos nesse jogo, de tanto que não conseguia entrar, e só o de Plácido deu 13.
Então é um jogador que ele já recebia olhando na área e rifando bola para dentro da área. E o Herida não é, o Herida tabela, pisa na área, chuta de fora. Então eu vou ficar com o Herida aí. Vou deixar a bomba para vocês. Justo, justo. E aí, Thiago? Cara, talvez de forma surpreendente eu também voto no Hereda, tá? Eu vou votar no Olha aí. Hereda porque, assim, acredito que pelo que o Alan escreveu em contextos de carreira, talvez os dois tenham contextos parecidos. São laterais que, bom, pelo menos o Paulo Henrique era um cara que não tinha muito destaque, é, pertencia ao Atlético, mas estava no Juventude, veio para o Vasco meio, pode levar, emprestado, Desacreditado, né? desacreditado, chegou como reserva do Puma e conquistou a vaga, digamos assim, na marra, né, no futebol apresentado. É um lateral que eu acho que é bom defensivamente, ele é muito rápido, assim, chega a ser assustador o quanto ele é rápido. Eu acho que ele também tem um bom 1 contra 1 defensivo, mas eu acho que ele deixa a desejar e vem deixando a desejar na minha visão no ataque. Né? Um lateral de que o apoio dele é muito inconsistente e ele tem uma mania que eu acho muito feia de puxar para a perna esquerda para cruzar. E assim, apesar de já ter feito gol com perna E ele é esquerda, destro. ele é destro, eu sei que ele já fez gol com perna esquerda, mas os cruzamentos dele de perna esquerda, assim, ainda mais que quando ele puxa para a esquerda, você puxa para a intermediária. Então, fica aquela coisa do zagueiro pega de frente o lance. Então, eu não gosto. Então, nessa eu vou de Hereda. Justo, surpreendente, na minha opinião. Como não precisa da minha votação, né, do meu voto, enfim, eu gosto muito do Paulo Henrique também, sempre digo aqui, acho que é um dos caras mais subestimados desse elenco. Então, enfim, mas acho que ele tá oscilando, né? Ele já apresentou boas atuações esse ano, mas querendo ou não oscila, né? Durante a própria partida, mas não jogos entre si. Acho que foi o jogo contra o Santos, se eu não me engano. O primeiro tempo dele não foi tão bom. O segundo tempo ele já melhorou, né? Já ajudou um pouco mais. Então, enfim, mas se fosse no caso, eu vi alguns jogos do Sport esse ano. O Hereda realmente me chamou a atenção. Vou até, sim, focar um pouco mais no jogo dele contra o Vasco, né? Aqui em São Januário, para dele e do Rivera, né? Para ver, né? Como é que vai ser o comportamento, como é que eles vão lidar, né? Com o adversário ali do eixo. Então, mas eu ficaria com o Hereda também. Então, aí, ó, tá vendo? No momento, tá vendo aqui, Alan, a gente não é parcial, não é clubista, viu, meu amigo? Então, enfim. Não beberam das águas de Mauro César Pereira. Pois é. Sou bloqueado por ele, me orgulho muito. Ah, que isso. Não quero não imagino nem qual foi o motivo do bloqueio. Eu nem me lembro. Mas, enfim. Vamos lá. Acabou que eu abri aqui, mas enfim, cliquei errado. Vai aparecer aqui para vocês agora a disputa na zaga entre João Vitor e João Silva. E aí, meu amigo Alan, qual a sua preferência? Aí é briga de cachorro grande, tá? Aí é briga de cachorro grande. Rapaz. Tem que ser o primeiro mesmo? Tá bom. Então vou deixar o Thiago. Vou te dar essa moral aí, essa colher de chá, podemos dizer assim. O ponto é que o João Vitor ele tem sido bem consistente, cara. Ele não vem assim apresentando, ele não tem uma regularidade, não tá no alto nível, pelo contrário, vem sendo bastante criticado pela torcida vascaína. Mas e aí, Thiago, com quem que você vai? Então, eu nesse duelo, apesar de achar o João Vitor um cara que pode mais, justamente por isso é quase uma bronca de pai aqui mesmo, eu vou votar no João Silva, cara. Eu acho que é um zagueiro que foi muito mal no jogo contra o Corinthians, na minha visão. E no jogo contra o Porto Cabello, eu vi ele cometendo erros muito bobos, muito infantis. Eu acho que um jogador que o Alan citou o Sérgio Oliveira como um jogador que perde a cabeça muito fácil. Eu acho que o João Vitor ele também tem essa peculiaridade. Ele é um jogador que tem um temperamento muito, muito explosivo. Ele já discutiu com torcedores do Vasco pelo menos 2 vezes só nesse ano, após apresentações ruins da equipe. Então, acho que esse é o tipo de coisa que pesa contra o João Vitor, na minha visão, apesar de achar um zagueiro, o melhor zagueiro que a gente tem no elenco hoje.
Então, eu também, assim, eu quero votar no João Vitor, mas hoje eu acho que pelo futebol que ele vem apresentando, eu não consigo ainda votar nele. Justo. Então 1-0 pro João Silva. E aí, Alan, agora é você, meu amigo. 2-0 João Silva. 2-0. Justo. Cara, o João Silva é o jogador que ele, por vezes, ele nem aparece tanto pro jogo. Mas geralmente quando o zagueiro aparece muito, das duas, uma. Ou o time tá sofrendo demais, ou ele tá errando muito. E o João Silva é um jogador que ele é muito discreto, mas ele faz o básico muito bem. Ele quando ele chegou, né, que ele veio de fora, né, veio do futebol europeu, ele veio formando dupla com o Antônio Carlos, aquele que era do Fluminense e tal, e João Silva fazia a quarta zaga. Mas o Antônio Carlos era uma draga. Pô, terrível, terrível, péssimo. E aí, aí era a dupla de zaga que o torcedor pedia, que era o João Silva pela direita, porque apesar de jogar na quarta zaga, ele é destro, né? João Silva pela direita e o Chico pela quarta zaga. Então, o João Silva, ele, cara, é um jogador que ele é discreto para o jogo, mas ele traz uma solidez muito grande para a defesa, né? É um jogador que o voto do Thiago tirou um peso das minhas costas, porque seria muito difícil eu votar no João Vitor, mas o João Silva é um jogador muito interessante. Sim. Perfeito. Eu concordo com o Thiago, né? Eu gosto muito do João Vitor, acho ele um zagueiro muito qualificado, né? Zagueiro rápido. É difícil você ter zagueiro rápido no futebol geral e futebol brasileiro mais ainda, né? Mas, sei lá, não sei. Tem alguns rumores aí de que ele já queria sair do Vasco, né? Quando recebeu a sondagem ali de ir para o Cruzeiro, ele pensou, né, em mudar de áreas. Então, assim, não sei se ele está totalmente comprometido, se o desejo dele é realmente sair no meio da temporada. Ainda tem essa questão do temperamento mesmo, assim como o Sérgio Oliveira. Eu lembro de um lance específico, Thiago, nesse jogo contra o Puerto Cabello, né? Do João Vitor, ele foi carregando em direção ao campo de ataque e ele telegrafou o passe, ele mostrou o que ele ia fazer e mesmo assim ele tocou e já ligou um contra-ataque do adversário no campo de ataque ainda. Então, assim, acho que o João Vitor pode muito mais. Como eu falei, ele vem apresentando ainda desempenhos assim irregulares, enquanto o João Silva foi o que o Alan falou. Eu também percebi isso nos jogos que eu assisti. Ele não é um cara de aparecer tanto, mas é fundamental, assim, sabe? Tem bom posicionamento, então. E vem sendo mais regular do que o João Vitor. Então, como eu sempre no mano a mano uso o critério aqui de momento, né? Eu tenho que ser coerente, então eu votaria no João Silva também. Então, até o momento aí, ó. Sport levando a vantagem. E agora, vamos lá. Cadê? Arquivo de imagem. Demora um pouquinho para carregar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora é essa galerinha aqui, ó. Os outros dois, tá? Fechando aí a dupla de zaga. Então, vamos lá. Lucas Freitas ou Lucas Cunha. Então, eu não sei se o meu querido amigo Alan acompanhou bastante o Lucas Freitas aí, nesse início de temporada, na chegada dele. Então, eu vou deixar novamente para o meu amigo Thiago. E aí, Thiagão, Lucas Freitas ou Lucas Cunha? Cara, aqui nesse duelo acho que eu vou ser um pouco clubista pro Lucas do Vasco. Sinceramente, não conheço muito bem o Lucas Cunha. Então, acho que o Lucas Freitas, assim, o que eu posso usar de argumentos para o meu voto é que eu acho que ele superou as expectativas que eram baixíssimas pelo zagueiro, veio como um fundo de banco, acho que ele era a quarta opção da zaga naquele momento, se a gente não for contar com o Souza, né, que, bom, enfim, não sei o que ele está querendo, se ele quer ser volante, se ele quer ser zagueiro, enfim, acho que ele era a quarta opção atrás do Oliveira, atrás do Lemos, e acabou sendo uma surpresa, fez um bom clássico, um bom primeiro clássico contra o Flamengo, uma partida que marcou bem o Bruno Henrique, e assim, eu acho que, óbvio, ele
a segunda partida contra o Flamengo dele não foi tão boa, o Maurício Lemos se recuperou da lesão, ganhou o ritmo de jogo e naturalmente ganhou a posição, mas acho que hoje ele já tem um status diferente, um status de primeira opção para substituir um dos nossos zagueiros ali, principalmente o lado esquerdo. Então, acho que esse aquém das expectativas do zagueiro faz com que eu vote nele hoje. Justo. E aí, Alan? Lucas Freitas. O Lucas Cunha é um jogador que ele jogador muito jovem, né? E ele sempre que foi testado foi em partidas com nível de exigência muito baixo. Acho que a partida de maior exigência que ele teve foi a final contra o Retrô e ainda assim ele não foi bem. Não foi bem, né? Naquela ocasião o Sport precisou montar a sua linha de defesa da mesma forma que ele montou para esse jogo agora contra o Vasco. Então, não foi bem, não conseguiu se destacar, não conseguiu saltar aos olhos da torcida, nem da imprensa local. Então, eu vou de Lucas Freitas também. Justo. Eu também vou de Lucas Freitas, novamente pelo momento, né? Como o Thiago falou muito bem, ele surpreendeu as expectativas. Eu já conhecia porque, assim, eu sempre digo, né? Ele é aqui da minha área, inclusive. Ele tem um irmão gêmeo que hoje está no Paysandu, mas pertence ao Fluminense, né? O Luan Freitas, no caso. E aí, o Lucas, ele se mostra um zagueiro rápido, né? Técnico também, com um bom passe. Então, fico feliz, né? Que teoricamente, um cara que tem amigos em comum comigo, que chegou no Vasco, teoricamente, conquistou o seu espaço assim. Então, por questão de momento também, Lucas Freitas, na minha opinião. E aí, agora a gente já vai partir aí para a lateral esquerda. Deixa eu só remover aqui. Cadê? Perdão. Agora sim. Vamos lá. Arquivo de imagem. Vou ver aqui. Esqueci aqui. Vamos ver se vai ser. Agora sim. Lucas Piton ou Chico? E aí, o Alan? Agora eu vou começar com você. Já vai direto aí, a lapada. E aí? Piton. Lucas Piton ou Chico? Perfeito. Vou de Piton. E assim, não queria ser injusto com o Chico, né? Porque em vias normais ele estaria aí no mano a mano com o Lucas Freitas, né? Já que ele é quarto zagueiro. Mas aprove ao Sport, né? Ter os seus dois laterais esquerdos machucados, então o Chico deve ser novamente improvisado nesse setor. E o Lucas Piton é um jogador que ele dá muita assistência, né? Não foram poucos os gols do Verratti que eu vi serem cruzamentos do Piton. Então é um jogador que chega bem ao ataque, né? Talvez tenha alguma falha defensiva ali, o Piton, mas ele tem um apoio absurdo, né? Ele chega muito bem na frente e vai ser um duelo interessante ali com o Hereda naquele setor do campo, mas hoje eu vou de Piton. Justo. E aí, Thiagão? Lucas Piton Cara, ou Chico? apesar do começo de ano do Piton, eu vou votar no Piton pelo tá disputando ali contra um lateral improvisado e tudo mais, ele ainda merece esse voto aí. Eu também gosto muito do Piton, cara. Sempre gosto de ressaltar isso. Né? Acho um jogador tecnicamente muito bom. Né? Claro, deixa a desejar em algumas situações defensivamente. Acho que ainda não recuperou o seu melhor momento, né? O seu melhor nível no Vasco. Mas, como você falou muito bem, Thiago, é um cara ali que o Lucas está disputando com um cara que vai jogar improvisado. Então, acaba sendo até injusto para o Chico aí. Então, eu vou de Piton também. Então vamos lá agora, já partindo para o meio de campo. Estúdio. Vamos lá. Apresentar de imagem. Cadê? Esqueci aqui. Vamos ver se eu acertei. É isso aí mesmo, ó. E agora essa disputa aqui promete. Então, vou deixar para ver o que o Alan vai falar. Tô curioso, mas vou começar com o Thiago aí. E aí, Thiago?
Hugo Caraca, essa Moura bomba aí. ou Rivera? E aí? Diga, meu. Cara, eu vou votar no quintal de casa aqui, cara. Vou jogar no Hugo Moura. Eu acho, vou votar no Hugo Moura. Eu acho que vem fazendo um bom início de ano, assim. Acho que um dos grandes destaques e talvez o jogador de confiança desse esquema do Carille. Acho que no momento em que o Carille teve dúvidas de quem jogaria na equipe dele, o Hugo Moura sempre foi uma peça fundamental e representou em, assim, não vou falar em todos, para não também não acabar elevando demais a moral, porque em um jogo ou outro ele deve ter, acho que contra o Flamengo ele não fez boas partidas, mas na Fluminense maior também parte não. então, na maior, verdade, o Fluminense também não, mas na maior parte dos jogos eu acho que o Hugo é um primeiro volante muito seguro e que também me surpreendeu, mas assim, me surpreendeu no caso a contratação dele foi ano passado, então falando de momento, acho que ele vem apresentando um ótimo nível, então eu voto nele. Justo. O Hugo, né, se tinha um certo, como é que eu posso dizer, uma certa desconfiança, né, se ele iria conseguir manter a titularidade, né, com os retornos de Paulinho, Jair, né, e a chegada do Tietê, porque se esperava um meio-campo um pouco mais técnico e ele ganhou ali, né, ganhou nos treinos, enfim, a posição, quer dizer, manteve a posição de titular. Mas e aí, Alan, Hugo Moura ou Rivera? E aí? Quero saber Rivera, a sua opinião. Justo. Rivera. Quer Não me justificar? recordo, não me recordo de uma partida ruim do Rivera desde que ele chegou. Olha, E o histórico dele é muito bom. perfeito. Lá no Tijuana, a torcida do Tijuana ficou maluca, né, quando ele saiu. E o Sport, como eu já disse até anteriormente, o Sport fez nele o maior investimento da sua história, né? Pagou 17 milhões de reais pelo Rivera, um jogador de 29 anos e que, para mim, vocês ainda vão ouvir muito falar dele, porque ele é um jogador diferente. Ele é diferente. Eu vou de Rivera. Justo. Então, né, como o Alan aí falou, realmente. Opa, acho que eu encostei aqui, tirei o Thiago sem querer. Deixa eu colocar ele de novo. Foi mal, Thiago, perdão. É isso. Enfim, como o Alan falou, né? E eu assisti alguns jogos do esporte, né? Como eu disse, e realmente o Rivera me chamou muita atenção. Pelos jogos que eu vi, né? O Rivera realmente sempre foi bastante consistente. O Hugo Moura, como eu falei, já felizmente nos jogos um pouco mais difíceis, né? Nos clássicos ali no Campeonato Brasileiro, perdão, no Campeonato Carioca, ele demonstrou uma certa dificuldade em jogos contra o Flamengo, o próprio Fluminense, né? No Brasileiro até o momento, acho que ele foi ok. Acho que fez uma boa partida contra o Puerto Cabello, roubando muitas bolas, mas pela questão da consistência e da regularidade, eu vou com o Rivera, mesmo gostando muito do Hugo Moura. Mas é aquilo, questão de regularidade, acho que o Rivera está um pouquinho acima na minha visão. Então vamos lá. Agora quem é o próximo? Deixa eu só tirar aqui. Apresentar, arquivo de imagem. Deixa eu ver. Goleiro. Só esqueci aqui. Vamos ver se foi certo. Foi. Então, vamos lá. Agora, Tietê ou Duqueiroz? E aí, meu amigo Alan? Tietê ou Duqueiroz? Com quem que você vai? Cara, por mais que o Duqueiroz tenha feito bons jogos, né, as duas partidas dele foram muito honestas, né? Tanto contra o Palmeiras quanto contra o São Paulo. Eu gosto muito do Tietê. Cara, é um jogador que ele é vencedor onde ele pisa. Isso aí não pode ser coincidência. É Palmeiras, é Botafogo, é Atlético Mineiro. Onde ele pisa, ele é São vencedor. Paulo. No São Paulo também. Então, esse tipo de jogador eu gosto bastante. Jogador muito móvel, flutua bastante, chuta em gol, pisa na área. Quando precisa virar lateral, vira lateral. Quando precisa. Enfim, eu gosto bastante do Tietê. Eu vou ficar com ele aí nessa disputa. Mas o Duqueiroz vem bem. Justo. E aí, Thiago? Com quem que você O vai? Tietchan, o famoso faz as 11, né, cara? Talvez só não pegue no gol, né, pelo tamanho, mas Jogou de assim, ponta, cara. né? Jogou de ponta, né? Inclusive, Pô, já.
no O Vasco. cara, ele botou ele nessa missão facinha Aguda. aí, graças a Deus. Pô, mas eu também voto no Titi. Talvez se fosse o Paulinho, eu votasse no Duqueiroz. Mas pelo futebol que acho que apresentou desde o começo do ano, eu venho gostado das apresentações do Tietchan, então eu vou votar nele. Justo, acho que o Tietchan vem em crescimento também, né? Teve uma lesão ali que atrapalhou a sequência e tal. Também acho um pouco injusto com o Duqueiroz, né? Porque a amostragem é muito pequena, como o Alan falou. São 2 jogos só. Quem sabe aí no segundo turno como é que vai ser, né? Quem sabe a gente muda de ideia. Então, Tietchan também, na minha visão, nesse embate, podemos dizer assim. Vamos lá. Agora já finalizando o meio de campo agora, acho que esse próximo confronto aqui vai ser até um pouco injusto também, né? Vamos lá, cadê? Deixa eu ver se tá... Acho que esse aqui, ó. Nossa, acho que foi certo também. É isso aqui, ó. Aqui tá Coutinho e Lucas Lima, né? Mas acho que teria que ser Coutinho ou, no caso, o Sérgio Oliveira, né? Então vamos fazer assim: Coutinho ou Sérgio Oliveira nesse mano a mano. E aí, o Thiago, com quem que tu vai? Cara, eu sou muito fã do Coutinho e acho que ele esse ano vem encontrando o futebol dele, óbvio, não no auge, obviamente, senão acho que ele não estaria hoje no Vasco, só se for por muita escolha dele, mas dentro do que ele tem de limitação física e talvez ele técnica, vai, por estar ficando um pouco mais velho, talvez um pouco menos explosivo, eu acho que eu voto no Coutinho porque vem apresentando bons números, cara. Vem fazendo gols, vem em evolução. E se a coxa, a posterior, virilha, deixarem ele seguir, cara, vamos embora, porque eu acho que tem tudo para ser top 5 meses desse ano do futebol se continuar jogando o que joga sem as lesões, claro. Justo, o Coutinho vem fazendo um bom início de temporada, né? Vem fazendo uma boa temporada acumulando participações em gols, realmente. E aí, Alan, Coutinho ou Sérgio Oliveira? Pô, covardia, tá? Covardia, mas eu vou de Coutinho, né? O Sérgio tá bem, o torcedor gosta dele, tem feito bons jogos, mas assim, pô, Felipe Coutinho é Felipe Coutinho, né, cara? Jogador de Copa do Mundo, só precisa se manter saudável, né? Mas aí não é culpa dele, né? É uma predisposição genética, talvez, sei lá, um cuidado ou outro a mais, assim, mas, pô, jogador por jogador, o Coutinho é muito mais bola que o Sérgio, pelo amor de Deus. Perfeito. Eu gostava muito de acompanhar o Sérgio, né? Principalmente no Porto, né? Pô, aqueles confrontos contra a Juventus na Liga dos Campeões, né? Que ele foi decisivo. Pô, um baita jogador, acho que vai ser legal vê-lo em São Januário amanhã, né? No caso, hoje, né? Perdão, que a gente está gravando de sexta para sábado. Então, enfim. E queria ver, né? Quem seria legal alguém filmar alguma coisa, né? Dele tendo essa reação de chegando no clube com raízes portuguesas, né? Que é o país dele. Então, acho que seria legal alguém fazer o registro, mas, como eu falei, o Coutinho tá fazendo um início de ano muito interessante, né? Teve até essa mudança de perspectiva muito rápida, com bastante assistências, fez alguns gols já também. Então também eu fico com o Coutinho nessa disputa com o Sérgio Oliveira. Tá aqui aparecendo o Lucas Lima, mas na verdade é o Sérgio Oliveira que a gente está fazendo esse embate, beleza? Aí que tá. Agora o nosso querido Lucas Lima vai aparecer provavelmente no próximo embate, se eu não estou enganado. A gente só fez uma substituição, basicamente, tá, galera? Deixa eu ver aqui, só para eu não me perder. Mas só tem um detalhe, Herbert, eu fiz o Sérgio Oliveira no confronto com o Não, tá Nuno, certo. para ficar um Ah, confronto português. entendi. Mas entende, se a gente quiser Eles trocam refazer. de, porque na verdade acho que ele joga no outro lado, ele joga na ponta direita, ele Uhum, normalmente vai na ponta direita, não é isso, sim. o Alan? Lucas Lima ou Sérgio? O Lucas Lima, ele vai normalmente na Ponta ponta direita. direita.
Então Ponta tem que ser direita. com Garré. Então a gente troca, Acho faz o que- Barleta com o Oxi, tá indo errado, peraí. Barleta com o Nuno. Sim. Pior que agora bagunçou tudo aqui. Deixa eu ver. Acho que esse aqui. Vamos ver. Ué? Peraí que eu vou baixar de novo, então. Estranho. Deixa eu ver aqui na conversa com o Thiago. Estranho, tinha baixado. Vamos lá, cadê? Pronto, agora vai aparecer aí para vocês. Não sei por que não apareceu. Enfim. Vou colocar logo as 3 que faltam. Vamos lá, agora acho que vai. Isso. Então a gente vai começar pela ponta esquerda. Na verdade, aqui é Nuno Moreira e, no caso, o Barleta. Olha, um confronto interessante. E aí, Thiago? Nuno Moreira ou o Barleta? Ó, eu posso pedir pro Alan começar essa? Que as bombas estão começando, eu queria pedido de troca. Ficou em cima do muro. E aí, Alan? Ah, Então sobrou para você. Você eu vou de pediu. Barleta. Vai de Barleta? Eu vou de Justo. Barleta. Barleta é um jogador extremamente participativo. Já jogou em todas as posições que o treinador pediu. Chuta em gol, dribla, dá assistência, tem um passe refinado, bate fora da área. É um jogador que ajuda muito o esporte, né, nessa fase ofensiva. Né? Inclusive, foi dele o gol do gol contra o Palmeiras. Né? O primeiro gol do esporte no Brasileirão foi o gol do Barleta. Fico com o Barleta. É um jogador que ele é diferente. Ele é diferente. Justo. Peraí, só. Toquei errado aqui. E aí, o Thiago, agora é com você. Nuno Moreira Olha, ou cara, Barleta? olha, eu tenho motivos para votar em ambos. Eu acho muito justo, acho que o Nuno também chegou fazendo um começo de temporada, assim. Ele veio do meio de uma temporada europeia para pegar o começo da temporada aqui no Brasil. E acho que já demonstrou estar em plena forma, como a gente já tinha expectativas nas nossas lives, comentando. E foi o autor do primeiro gol do Vasco no Brasileiro também. Então, eu acho que eu vou votar nele por isso e quero ver o que o Berbert vai falar, cara. Apesar de achar também bons argumentos do Alan pro Barleta, eu vou no Nuno porque eu quero ver o que o Berbert vai votar. Cara, eu sou suspeito para falar do Nuno, né? Porque, assim, foi um cara que graças a Deus, tive a sorte de dar essa informação, né? Porra, até Tietou, né? Tietou, minha cara. primeira, minha primeira entrevista, minha primeira zona mista ali, o cara passou, conversou, pô, muito atencioso, um gajo, né? Como eles gostam de chamar, muito gente boa. Então, pedi para tirar foto com ele, porque eu tinha que guardar, né? Aquela foto ali da cria com a criatura, né? O autor com a criatura ali, sabe? Eu tenho um carinho especial pelo Nuno. Tomara que, poxa, ele consiga manter esse início bom, né? Que ele vem fazendo no Vasco. Com gol, assistência e, no caso, também ou participando na construção do início da jogada. Acho que ele já vem tendo uma rápida identificação com o torcedor vascaíno que abraçou ele, já tem ele, considera ele um jogador já notável. Mas, cara, o ponto é, o Nuno ele ainda está no começo da trajetória dele. O Barleta já está no esporte desde o início da temporada. É isso que me pega. Então, felizmente, com muita dor no coração, eu vou com o Barleta. Mas o mano a mano é feito para isso, né, cara? É aquilo, tem que manter a coerência. Amar é deixar ir, né? Relação. Exatamente. Tem que
tem que às vezes, deixar, no caso, como é que eu posso dizer? A razão falar mais alto que a emoção. Então, enfim. Agora a gente vai para outra ponta, né? A ponta direita. Aqui acaba aparecendo o Barleta, mas na verdade aqui é o Lucas Lima, tá? É o Garré com o Lucas Lima. Então vamos lá. Agora é com você, o Thiago. Você pediu para pular, agora é com você, meu amigo. Tá Mata no certo, peito não, essa bora. daí. Ó, Garré ou cara, Lucas Lima? pra mim, acho que a vida do Lucas Lima só ficou mais fácil nesse mano a mano e eu vou votar nele, cara. Eu acho que ele conseguiu, como o Alan também destacou lá na análise que ele fez da equipe do esporte, foi um cara que conseguiu reencontrar o futebol. Foi um jogador que já teve muito destaque no futebol brasileiro, multicampeão, fazia uma dupla sensacional com o Ricardo Oliveira no Santos. Passou um tempinho aí fora dos holofotes, mas voltou capitão, destaque, correndo pra caramba, como disse o Alan. Eu vi a partida contra o Palmeiras e, pô, muito participativo, sempre carimbando a bola. E acho que o Garré, apesar de também ser canhoto, fazer a ponta direita, puxar para o meio, ser um ponta-meia, digamos assim, eu acho que o Garré está longe ainda do seu futebol ideal e do que a gente, digamos assim, do que a gente espera do argentino. Então, eu acho que nessa aqui é Lucas Lima com certa facilidade. Perfeito. E aí, Alan? Lucas Lima ou Garré? Lucas Lima. Lucas Lima também. A única ressalva do Lucas é ele não chuta em gol. Isso aí me deixa Justo. maluco. Isso aí me deixa transtornado, né? Um jogador que, cara, ele tem ali, tem a visão, pô, tá de frente. É até um altruísmo, né, da parte dele, assim, pô, procura um companheiro melhor posicionado. Mas Lucas Lima, cara Um jogador que, generoso. pô, generoso demais. Sempre buscando os companheiros, correndo uma barbaridade, jogando em uma posição onde não é a dele, que é jogar ali na direita, mas jogando bem assim mesmo. Então, um jogador que também vai estar entre os destaques do esporte nesse campeonato, com certeza. Tô curioso para ver Lucas Lima amanhã em São Januário, como será a sua atuação. Bom, o Garré, acho que ainda está bem tímido, acho que já fez uma boa partida contra o Puerto Cabello, né? Deu assistência, inclusive, para o gol do Verratti. Então, assim, acho que está se soltando ainda está no processo de adaptação, né? Como o Thiago comentou, é um ponta mais com mais características de um meio-campista, né? Um cara. Assim, ele não é aquele ponta tão intenso, mas ele compensa na técnica, sabe? Teve um lance contra o Puerto Cabello, esse último jogo, que ele botou na frente e tal, e como é que ele driblou o adversário, para você ter noção. Ele foi demonstrando a inteligência. Ele deu um toquinho de letra, meio que para tirar o adversário. Ele trouxe, né, veio arrastando até assim a linha lateral e deu um corte como se fosse de letra para tirar o adversário da jogada. Então, acho que ele tem muito para desenvolver ainda, para evoluir no Vasco, mas eu também fico com o Lucas Lima, que reencontrou seu bom futebol no esporte aí. E agora a gente vai, né, basicamente para a última, né? A gente, na verdade, vai para a penúltima. Não teve de treinador aqui, mas a gente vai fazer. Beleza? Cadê? Aqui agora. E aí? Vai ser poupa tempo, minha gente. Agora eu vou começar com meu amigo Alan. Alan, e aí? O Pô, cara, Pirata ou o Pablo? apesar de que aqui em Pernambuco eu sou muito defensor do Pablo, né? O outro centroavante do elenco, né, que chegou até com uma certa pompa, foi o português Gonçalo Paciência, né? Mas ele ainda está machucado e não viajou para o Rio. Colônia portuguesa, meu amigo, no esporte, É, esqueça tudo. três jogadores mais a comissão técnica. Mas eu gosto do Pablo, é um jogador que finaliza, mas é um jogador que ele sai da área para fazer pivô, ele chuta de fora da área, bate falta, é um jogador que dentro da competitividade do elenco do esporte, para mim ele é titular. Mas do outro lado tem um cara que, pô, caiu na área com ele, caixa. Não tem como, não tem o que fazer. Caiu na área com ele é caixa. O gol dele contra o Puerto Cabete foi um absurdo, cara. Eu tava na confraternização aqui do trabalho e aí a gente, claro,
como todo boa equipe de esporte, né? Deixou o som rolando, mas claro que um joguinho na TV, né? E aí a gente viu também o jogo do Vasco e, cara, a cabeçada dele é absurda, pô. Ele afasta e busca o Ele outro salva o canto. cruzamento, né? Ele acerta o Pô, pelo cruzamento, amor ele de Deus. conserta o Pelo amor cruzamento. de Deus. Ele dentro da área é um absurdo. É um absurdo. Pronto, se ele entrosar com o Coutinho, esqueça tudo. Esqueça tudo. Pra mim, Verratti por muito. Justo. E aí, Thiago, Verratti ou Pablo? Cara, eu vou de Verratti, assim. É o cara que vem fazendo a torcida vascaína. Se tem alguma coisa pra torcida vascaína tirar de bom desse ano, de ser feliz, de sorrir, é o Verratti. É um cara que salva o cruzamento, apesar de ter uma limitação fora da área. Acho que ninguém lembra disso quando ele bota a bola na rede. Então, assim, é isso. É o vice-artilheiro do Brasil, se eu não me engano, no momento. Então, o cara tem moral pra caramba. Justo. É, não, eu também vou de Verratti, cara. É como o Thiago falou, o cara que traz ainda esperança, né? Nesse ano tão cheio de desconfianças aí pro Vasco. Já foi artilheiro do Campeonato Carioca também. Então, acho que é isso mesmo, ele é vice-artilheiro, se não me falha a memória, do Brasil. Então, gosto do Pablo também, sempre achei um atacante muito interessante, principalmente naquela fase ali, né? No Atlético Paranaense, que ele metia gol a rodo, que ele fazia essa dupla, inclusive, com o Rafael Veiga, cara. Quando os dois jogaram juntos, você tinha certeza. Era assistência do Rafael Veiga, gol do Pablo. Então, mas o Verratti, em um momento, tá melhor que o Pablo ali. Então, que na verdade ele é Pablo também, né? São dois Pablos, mas É. um é usado mais como Verratti. E agora, como treinador, Pepa ou o nosso querido Fábio Carille? E aí, o meu querido amigo Thiago, agora a gente vai começar por você, né? Vai finalizar por você, no caso. E aí, Fábio Carille ou Pepa? Cara, eu vou votar no Pepa. Eu acho que existem inúmeras razões. O Alan citou o, a primeira rotatividade que ele vinha usando no elenco do esporte. Talvez isso tenha trazido algum tipo de pressão, digamos assim, uma pressão precoce para si mesmo. Mas eu acho que nenhum tipo de pressão é tão pressão nesse ano, nesse momento hoje, tirando do Mano Menezes que já foi demitido, quanto o Fábio Carilli. Eu acho que, além disso, aparentemente o Pepa acertou a rota e a equipe vem sendo competitiva e apresentando um futebol interessante, enquanto a torcida do Vasco vem questionando a cada jogo o que o Carilli vem fazendo, tomada de decisão, substituições, modelo de jogo que não evolui. Então, eu acho que não tem como o Carilli ganhar, meu voto é no Pepa. Justo. E aí, meu querido amigo Alan, Pepa ou Fábio Carilli? Eu vou no Pepa também. Vou no Pepa também. Eu acho que o Carille, na minha concepção, é um treinador que ele só tem uma carreira por causa daquele ano ali do Corinthians. E de lá para cá você não vê nenhum brilhantismo na carreira do Carille. Para mim, ele sobrevive daquela campanha lá com o Corinthians. Acho que nem a segunda passagem dele no Corinthians funcionou bem, né? Então, assim, é um treinador que não me agrada, né? Eu vejo uma pobreza coletiva muito grande nas equipes do Carille. Então, eu vou de Pepa, que trouxe a pressão para si quando rodou demais o elenco, mas dentro do Campeonato Brasileiro a postura do Sport agrada. Ainda não venceu, mas a torcida enxerga uma compreensão tática por parte dos jogadores que entram. Os atletas sabem o espaço que eles ocupam, sabem o que eles têm para fazer, sabem qual a função que eles desempenham, né? Então, para mim, isso mostra que é um time bem treinado. Eu entendo dessa forma. Nenhum dos dois está nos braços do povo, mas bom, se nenhum dos dois está no braço do povo, acho que o Pepa ainda não tem tantas pedras contra si como o Carille tem. O Thiago falou sobre nenhuma pressão é como a do Carille. Eu acho que tem o Carille e o Zubeldia. O Zubeldia também não tá. O negócio não tá muito bacana para ele lá no São Paulo, não. Mas eu acho que nesse duelo de treinadores eu vou ficar com o Pepa. Eu acho que o time do Pepa é melhor treinado do que os times do Carille.
Concordo completamente, né? O Carille não conseguiu, assim, engatar bons trabalhos depois, depois daquele título brasileiro com o Corinthians. O Pepa apareceu para o futebol brasileiro em sua vinda para o Cruzeiro, né? Conseguiu fazer o time ser competitivo. Inclusive, acho que deixou na oitava colocação, tinha sido a melhor posição do Cruzeiro naquele ano. Ele acabou sendo demitido ainda na gestão do Ronaldo Fenômeno, né, na SAF do Ronaldo, e aí depois o time acabou caindo um pouco, né, o que demonstrou que a demissão foi totalmente incorreta. Então, eu vou de Pepa, né, que também vem fazendo um trabalho interessante aí no esporte, campeão pernambucano esse ano. Então, eu vou também com o Pepa. Então, a nossa seleção ficou a seguinte: Léo Jardim, Hereda, João Silva, Lucas Freitas e Lucas Piton, formando a linha de defesa. Rivera, Tietê e Coutinho, meio de campo. Lucas Lima, Barleta e Verrete. O técnico, Pepa. E aí, Alan, tem alguma ressalva? Acho que ficou bem aí essa seleção? Para mim tá tranquilo, né? Pega uma Sula ali, tranquilo. 11º lugar, 12º. Justo. Tranquilidade. Ótimo, então. E aí, Thiago? Essa seleção aí? Cara, Ressalva aí? não, achei uma equipe honesta, assim, tirando da mão do Carille esse time aí, eu acho que dá pra competir bastante Não, aí. tá ali tá Pepa ali. Não tá Fábio Carilli, não, calma. Não, Fábio Carilli é só no teu time. No ideal é outra coisa. Mas enfim. Bom, a gente vai chegando aqui para o fim desse vídeo, né? Que já está quase o tamanho de uma live. Mas enfim. Thiago, suas considerações finais, sua projeção para essa partida e seu placar, por favor, seu palpite, no caso. Cara, difícil, viu? Difícil demais. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Alan. Pô, baita conversa, muito maneiro mesmo. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. O vídeo ficou longo, mas com certeza tem muito conteúdo, muita coisa bacana. E, cara, para finalizar meu palpite, cara, tem como. Ah, cara, eu vou no 1-0 magro. Na última vez eu fui muito otimista, eu vou naquele 1-0 magro chorado, mais 3 pontos, assim, está precisando de 3 pontos no campeonato, então vamos com isso. Pô, tá achando que o Vasco vai sair sem sofrer gol dessa partida? Ah, Tomara, inocente. tomara. E aí, Alan, suas considerações finais, meu amigo, sua projeção para essa partida, como que você acha que vai se desenrolar e seu palpite aí. Cara, o jogo tende a ser equilibrado. Eu acho que ele pode ser resolvido no meio-campo, né? E aí talvez no meio-campo o Sport leve um pouco de vantagem, né? Mas tem uma carinha, aquele empatezinho bacanoso. Acho que 1-1, gol de Verrete e do Sport alguém. Mas eu acho que tem a carinha de empate e acho que quem ganhar o meio campo ganha o jogo. Justo. Eu tô achando que o Alan tá querendo derrubar o Carilli, hein? Olha só. Que não é Rapaz, difícil, né? vocês me agradeceriam muito, né? Com certeza. O problema é aquilo, o cara sai, mas quem é que vem no lugar? Esse que é o problema. Qual Dorival vai tá na ser? pista, Dorival. Pô, seria ótimo, mas o problema é você consertar ali, porque o Vasco tem a dívida bem gorda com ele, né? De outra passagem, mas enfim. Eu acho também, cara, que vai ser um jogo ali bem pegado, na minha visão, exatamente pela semelhança, né? Do nível de atuações que as duas equipes vêm apresentando. Mas eu aposto aí um 2-1 Vasco. Não acho que o Vasco vai sair de uma partida sem sofrer gols, né, pela fragilidade defensiva. Então colocaria aí um 2-1, na minha opinião, gol do Verrete e do Nuno, e o gol do Sport vai ser do Sérgio Oliveira. Então, é isso na minha opinião.
Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí mais uma vez por vocês terem acompanhado mais esse vídeo aqui no canal, beleza? E aquilo, se vocês estão nos acompanhando pelo Mário Coelho Vasco e ainda não nos seguem, né, não nos acompanham, se inscrevam no nosso canal também, o MCV Play. É só procurar aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link que vai redirecionar vocês direto para o canal MCV Play. Se vocês estão nos acompanhando pelo MCV Play e não estão nos seguindo ali no Mário Coelho Vasco, é só procurar na descrição desse vídeo que vai ter o link que vai redirecioná-lo direto para o canal Mário Coelho Vasco, beleza? Então, não esqueçam, deem aquela moral nos 2 vídeos, deixem o like em ambos, tá? Se inscrevam nos canais e ativem o sininho para vocês receberem, ativem os sininhos, perdão, para vocês receberem as notificações sempre de vídeo novo postado, live agendada, ou até mesmo quando elas começarem. A gente sempre vai trazer aqui para vocês, né, enfim, as informações, atualizações sobre o noticiário vascaíno, beleza? Então é isso, rapaziada. Até a próxima e tamo junto. Valeu! Valeu!